Eu digo, Deus, isso é brincadeira, o Senhor não me ama. O Senhor não ama. Eu tenho 3 horas que eu estou aqui, ela chegou agora, já está tendo experiência. E ali o Senhor começou a dar a entender, meu filho, não é o quanto que você ora, é o quanto que você se rende. Enquanto você ora, ela se rende. Agora assista a mais um vídeo inspirador que levará você a refletir sobre a graça e o amor de Deus. Quero agradecer às irmãs que prepararam aquele mimo, muito obrigado. Glória a Deus, né, irmão? Glória a Deus. A gente tem que comemorar cada vez que olha uma coisa que você já sabe que separa homem e mulher, né? Porque estão querendo fazer uma coisa só, então tem que comemorar quando isso acontece. O Senhor realmente está mexendo conosco, com o nosso coração, está nos preparando para a gente poder tocar, pegar aquilo que é dele. Você já sabe, Paulo fala, né, que enquanto o herdeiro é menino, ele nada difere do escravo, ainda que ele seja herdeiro de tudo, ele nada difere do escravo. Ou seja, o escravo não tem herança, já o herdeiro tem herança de tudo que o rei tem. Só que enquanto ele é criança, enquanto ele é menina, ele não pode desfrutar de nada, né? O herdeiro de uma pessoa muito rica pode ter os melhores carros do mundo, mas o herdeiro não pode dirigir porque ele é criança. Pode ter a conta corrente mais abastada do mundo, mas o herdeiro não pode nem ter um cartão daquela conta porque ele é criança. Porque enquanto o herdeiro é menino, ele nada difere do escravo, diz Paulo. E isso está se referindo aos filhos de Deus e àqueles que não nasceram de novo, estão numa condição de escravo. Em resumo, Paulo está querendo dizer que enquanto o crente é menino, ele nada difere do ímpio, ainda que ele seja herdeiro de tudo que Cristo lhe deu. Diante disso, não adianta a gente ir para a igreja, fazer campanha para ganhar o que é nosso por herança. Antes, trabalhemos para crescer, para entregar aquilo que já é nosso. Então esse é o papel do Espírito em nós. Quando o profeta chegou na casa da viúva, era o último prato de comida, e ele disse, dá para mim. Ela foi verdadeira, sincera, ela disse, olha, é meu último prato de comida, depois vai acabar isso aqui, nós vamos ficar sem. Ele disse, dá para mim teu prato de comida, então dá primeiro para mim. Nós bem sabemos que está longe do caráter de Deus arrancar da mão de uma viúva o seu último prato de comida. Então não se tratava de um charlatão ali era o profeta, realmente estava representando Deus. E eu sei, você sabe que Deus jamais iria querer tirar da mão da viúva o seu último prato de comida. Mas por que ele pediu? Porque ele queria tirar uma coisa da mão da viúva. E o que era? O medo de ficar sem. Então Deus não quer tirar nada meu, mas Ele quer arrancar meus medos, para poder entrar naquilo que estava disponível. Então, aquele temor, aquele medo da viúva a impedia de entregar, dela acessar o que estava disponível. Em outras palavras, o profeta estava dizendo, tem uma provisão taxiando em cima da sua casa, mas ela não consegue entrar, porque no teu medo de segurar, a gente, muitas vezes, muitos de nós não temos problema de ter generosidade, até que aparece a ameaça da falta. Eu não sei você, mas eu faço parte daqueles que eu não tenho problema de ter pouco. Aliás, eu não tenho problema nem de não ter. Eu sempre fui muito generoso. Não, muito eu acho que é mentira, mas eu sempre fui generoso. Que é muito, ninguém sabe, né, a quantidade que é muito. Mas eu não tenho problema nem de não ter. Mas se eu tenho a conta para pagar e não tenho dinheiro,
Aí eu fico desesperado, porque para mim é inconcebível eu estar na minha mão, ter na minha mão aquilo que é do outro. Então, e tem gente que faz parte do perfil do Juscelio. Ele não tem problema de não ter, mas se tem a conta e não tem para pagar, o sono dele já não é o mesmo. Por quê? Porque os medos, os gatilhos de medo são acionados aí. E no medo não há uma operação do amor. Então, por isso que Deus está trabalhando, ajustando medidas no nosso interior. Talvez uma das palavras, ou um dos maiores ensinos que eu já tive dentro do meu espírito, foi sobre aquela pesca milagrosa de Pedro, aonde Pedro teve uma pesca poderosa, num rio que ele pescou a noite toda e não pegou nada, ou no mar. E Jesus, quando dá a pesca milagrosa para ele, as redes de Pedro começam a se romper, dando a entender que quando ele pescou a noite toda e não pegou nada, não é porque não tinha peixe. O peixe estava ali a noite toda. Jesus escondeu o peixe da rede de Pedro. Por quê? Porque quando Jesus chegou para entregar o peixe que estava ali a noite toda, que Jesus escondeu dele, a rede dele estava rompendo. Jesus estava querendo mostrar para mim, para você e para Pedro, que a pesca milagrosa sempre esteve ali. Ele só não liberou porque Pedro não tinha rede para suportar aquilo que Deus queria dar. Então a pesca milagrosa para nós está pronta. O problema para Deus não é liberar a pesca. O problema para Deus é o quanto de rede pronta nós temos para suportar o que Ele quer entregar. Porque no reino de Deus tudo que é altamente valoroso é proporcionalmente perigoso. Deus tem mais interesse em dar do que eu de receber. Se eu perguntar para cada um homem que está aqui, que é pai, quanto que você já gastou com seu filho? Eu sei que você não sabe. Você já sabe quanto que gastou com funcionário, se você tem funcionário. Você sabe quanto que você gastou com um projeto seu, um investimento. Mas quando você gastou com seu filho, você não sabe, porque você não faz conta. E você, se você é um pai, mais ou menos da minha idade, você já deu coisa para o seu filho que você nunca teve a chance de ter. E agora que tem, antes de dar para você, deu para o filho. A maioria dos pais tem um celular pior do que o do filho. Eu não fiz faculdade, tenho filho com 2 faculdades. Porque o pai, ele tem isso. É verdade ou não é? Você como pai já se sacrificou para dar coisa para o seu filho. Para você pai que já fez isso, eu tenho uma pergunta. Quantas campanhas o seu filho fez para ganhar de você o que você deu? Aí você quer fazer campanha para ganhar as coisas de Deus. A gente faz campanha para convencer um Deus mau, amolecer o coração duro que Ele tem para Ele poder dar coisa para a gente. Se vós que sois maus, sabeis dar coisa boa aos vossos filhos. Então, e tem mais. Tem coisa que você como pai, está aí, queria dar para o seu filho e não pode. Você tem condição de dar, mas não pode. Por quê? Porque ele ainda não cresceu o suficiente para você dar o que você deseja dar. Por isso que o trabalho maior do Espírito é nos preparar, não para convencer Deus de dar as coisas, mas para quando Ele dá, a gente ter malha suficiente para suportar. E isso é uma obra do Espírito. Por isso que a palavra maior para Deus é rendição. Ontem eu vi que o horário estava longe, então eu não estiquei o Salmo 51, mas no versículo 18 vai dizer, daquela mesma oração de quebrantamento, Davi vai dizer: Senhor, se o Senhor se agradasse com sacrifícios, holocaustos eu teria te dado, mas sacrifício para o Senhor é um espírito quebrantado e contrito, a esse o Senhor não desprezará. Então, a nossa rendição, eu já contei isso, acho que 1 milhão de vezes, mas entrando no 2º milhão, acho que vai ser a primeira vez. E
Muitas vezes eu ia para a sala orar, e eu ficava ali orando meia hora, 1 hora, 2 horas. Quando eu aprendi sobre oração em línguas, eu ia para a sala, não sentia nada, achava que ia ficar cheio do Espírito, garganta seca, boca cansada, como diz o David Robertson. Depois de umas 2 horas, 3 horas às vezes ali orando, a minha Lulu chegava, dobrava o joelhinho do meu lado, começava a orar. 5, 7 minutos depois ela estava chorando. Eu olhava assim, eita, mulher é emoção, mulher é alma, né? Passava mais uns 7 minutos, ela caía no chão, começava a cair na unção do riso, ficava rolando. Eu digo, Deus, isso é brincadeira, o Senhor não me ama. O Senhor não ama. Eu tenho 3 horas que eu estou aqui, ela chegou agora, já está tendo experiência. E ali o Senhor começou a dar a entender, meu filho, não é o quanto que você ora, é o quanto que você se rende. Enquanto você ora, ela se rende. Então não é o quanto que eu faço, é o quanto que eu me rendo. É igual oferta, irmão. Oferta, generosidade não é o quanto que você dá. Generosidade para Deus é o quanto que você é desprendido para Ele dar através de você. Generosidade não tem a ver com quanto que eu dou. Generosidade tem a ver com quanto que eu sou desprendido para Ele dar. Porque na minha generosidade eu decido a canalização do que eu dou. No meu desprendimento é Ele que decide. E uma das coisas que a igreja, nós como homens vamos ter que crescer é na questão da finança. Por quê? Porque o Senhor, uma das operações do Espírito é que Ele vai entregar muito dinheiro para os homens, para a igreja. E por causa do seu próprio movimento missional, e compreender as coisas da finança vai ser muito importante. O meu pastor, o apóstolo Luiz Hermínio, ele fala uma coisa que os empresários da igreja, quando ouvem, eles ficam assim extasiados. Ele faz uma pergunta: qual é mais espiritual? O que é mais espiritual, ser pastor ou ser empresário? Aí dá aquela ideia, né, de que ser pastor é mais espiritual. Aí ele diz assim: quem foi que deu o ministério para o pastor? Foi Deus. Foi Deus. Tá, e se você é crente, quem foi que deu a empresa para você? Foi Deus. Então, se Deus deu o ministério para o pastor e Deus deu a empresa para o empresário, qual que é mais espiritual? Todos os dois é espiritual, porque o que faz espiritual é da onde vem, e não o que está se fazendo. E os empresários dessa hora, uau, é a hora deles, que ele vê, ser empresário é tão espiritual quanto ser pastor, ter empresa é tão espiritual quanto ter o ministério, aleluia. Só que se o pastor comprar um carro zero, ele está usando dinheiro de Deus. Agora, se o empresário comprar o iate, não, está usando dinheiro dele, está tudo certo. Se a empresa é de Deus, de quem é o dinheiro? Do empresário. Tem gente que acha que no tribunal de Cristo, prestar conta com o dinheiro é só o pastor que vai prestar conta. A pessoa não vai prestar conta com o dinheiro dela, não. Cada um vai prestar conta com aquilo que ganhou de Deus e como está administrando, como está fazendo a gestão. Pelo amor de Deus, nem que seja um xingamento, mas fala alguma coisa, não precisa ser aleluia não. O Senhor está ajustando, irmãos. Por quê? Porque a igreja, ela vai se estabelecer em condutas, em bases, em fundamentos. Vai ter que ser muito sólido. Não vai poder ser dogmático. Vai ter que ser fundamentos sólidos do reino. Você sabe que tem muitos dos nossos filhos, muitos dos nossos jovens, muitos dos nossos filhos, que a gente julga não querer Deus. Deus eles querem, muitos deles querem Deus. Muitos deles só não querem o tipo de igreja que a gente está oferecendo. Por quê? Porque nós nos tornamos muito dogmáticos. E para o adolescente, para o jovem de hoje, ou seja, a geração de agora,
Não dá para você só dizer. Ela pergunta por quê? Por que não? Porque não dava certo com o seu pai, agora com o seu filho não dá. Você tem que ter fundamento para balizar. E nós, não, a gente vive de forma muito dogmática. E o reino de Deus não trabalha com dogmas. O reino de Deus ele trabalha com vida. Então as verdades que nós defendemos não são verdades dogmáticas, são verdades acerca da vida. Então um amadurecimento, uma construção de amadurecimentos sólidos, Deus devolvendo homens que são balizadores, homens que têm um fundamento, que têm da sua casa, faz da sua casa uma causa. Então o Senhor está nos preparando para isso. Por isso Ele está mexendo em nosso interior, Ele está retrabalhando a nossa mente, nos dando uma capacidade de fazer uma leitura dos nossos tempos, nos dando uma audição e conectando pessoas. Essa frase eu ganhei dentro da pandemia do Senhor, e eu vou trabalhar em cima dela, porque talvez fosse uma das maiores orientações que o Senhor deu. O Senhor nos disse que Ele está reordenando uma batalha, Ele está reorganizando o seu exército, Ele está refazendo seus soldados. Então Ele está reordenando uma batalha, é uma coisa fora, não tem a ver comigo, com você, não tem a ver com a igreja, é uma coisa que Deus está fazendo na terra. Ele está reorganizando uma batalha. Ele está mudando tronos, está mudando poderes, está mudando influências, Ele está mudando moeda, Ele está mudando canais de fluxo de informação e de recursos. Ele está fazendo essa mudança sobre toda a terra. Ele está reordenando uma batalha, ponto. Isso não depende de mim, de você, é algo macro que Ele está fazendo. Só que com relação à igreja, Ele está reorganizando o seu exército, e nessa reorganização passa por conexões e desconexões. Igreja mesmo, quando você pensa em igreja local, na pandemia, quem é do mundo do futebol sabe, no mundo do futebol tem uma coisa chamada janela de transferência. É quando um clube pode comprar e vender, ou fazer trocas de jogadores. Depois que fecha a janela de transferência, acabou, não pode mais. Na pandemia, Deus abriu uma janela de transferência. Pessoas saindo de uma igreja indo para outra, pessoas saindo da outra e vindo para uma. E não adianta botar a mão nisso, nem se alegrar e nem xingar, porque não tem a ver comigo, com você. Deus que está fazendo, não tem anjo nem demônio. Ele decidiu fazer e acabou. Ele está fazendo. Por quê? Porque Ele está reorganizando o seu exército. Agora tem aquilo que é pessoal, individual. Ele está refazendo os seus soldados. Ele está reestruturando os seus soldados. Por quê? Porque aumentou os níveis de batalha. E quando aumenta o nível de batalha, mudam-se as armas. Quando foi para derrubar um gigante, Davi usou uma pedra para cortar a cabeça do mesmo gigante. A pedra não dava, teve que ser uma espada. Porque aumentou o nível da batalha, muda também as armas. Então Ele está refazendo os seus soldados, está mexendo as nossas malhas, Ele está recapacitando a nossa mente, a nossa capacidade de entender as coisas. Ele está tocando nas nossas esferas de pensamento, de emoção. Ele está refazendo os seus soldados, trocando paradigmas. E para isso acontecer, da nossa parte, o que é? Da nossa parte é entregar o odre flexível, para ele não rachar. E a gente corre o risco de cometer um erro, que é o quê? É que é de querer ser espiritual para Deus. A gente tem batido nessa tecla. Normalmente eu, como crente, eu quero ser espiritual para Deus. Eu quero ser espiritual a ponto de na hora de orar eu mudo a minha voz. Eu quero ser espiritual para Deus. Eu não preciso ser espiritual para Deus. Por quê? Porque a única coisa que Deus não precisa é de espiritualidade. Porque tudo que Ele tem Ele é espírito, eu não. Então você não abastece Deus quando você oferece espiritualidade. Agora, o que Deus não tem que eu tenho? Humanidade. A minha humanidade Ele não tem. E aonde que eu tropeço? Eu não tropeço na espiritualidade. Vendo esse irmão tocando e cantando aqui, uau, aqui ele não tropeça.
Quando ele chega em casa, pega a mulher com TPM ali, já é um problema. Porque você não tropeça na sua espiritualidade, você tropeça na sua humanidade. E o que Deus não tem de mim é o que é? A minha humanidade. Então o que eu preciso oferecer para Deus? Espiritualidade? Não, eu ofereço a minha humanidade para Ele, Ele dá a espiritualidade dele para mim. E cura a minha humanidade. Que eu posso pregar aqui, irmão, mas quando eu chego em casa, minha esposa não está esperando um pregador, ela está esperando o marido. Você pode aqui adorar, quando chega em casa, sua filha, seu filho está esperando um pai. Minha mulher, a minha Lulu, ela é uma das profetas que eu mais reconheço, ministério profético, unção profética, é minha esposa. Ela tem uma unção, ela é uma profeta. Só que quando eu chego em casa, eu não quero ninguém orando em língua, eu quero beijo de língua, irmão, na hora que eu chego. Aí eu vou saber se ela está espiritual mesmo. Porque a nossa humanidade é que revela o quanto de espiritualidade nós temos ou não. Não é o meu aleluia, nem o meu glória a Deus. É o quanto a espiritualidade dele pôde já tocar e curar essa terra, esse barro. Porque a gente tropeça na nossa humanidade. Todo curso de diácono, obreiro, na igreja, um dos cursos para diácono e obreiro, uma das tarefas, uma das aulas devia ser o cara jogar uma partida de futebol. Tem irmão que é uma espiritualidade fantástica. 10 minutos de futebol você desconhece. É? Por isso, é a nossa rendição, a nossa entrega a Deus. Porque é Ele sarando a terra. É Ele. Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e depois você sabe o restante. Todo o restante você sabe, mas eu gosto muito da palavra que abre a porta de tudo isso que Deus espera. Quando o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, primeiro é se humilhar. Porque eu posso ter oração sem humilhação, e oração sem humilhação não tem cura da terra, só tem vaidade e espiritualidade. Eu fico imaginando Daniel. Daniel é aquele cara que não dá nem vontade de a gente estudar a vida dele, porque cara não tropeça em nada, nem os inimigos não acharam uma falha nele, não gosto nem. Eu prefiro Davi, porque Davi caiu, levantou e dá mais certo, né? Daniel não, mano. Daniel, o cara estava na política e não tinha erro nele. Na Babilônia, vendo a igreja toda desviada, quando ele vai orar a oração do arrependimento, capítulo 9, eu já fiquei imaginando eu, no lugar de Daniel, Senhor, perdoa esse povo teu, tudo desviado, comendo na mesa da Babilônia. Daniel não tinha um erro, não tinha uma vírgula errada na vida daquele homem. Senhor, nós pecamos, Senhor, nós erramos, Senhor, nós nos afastamos de Ti, Senhor, nós viramos o nosso rosto contra Ti. Eu digo, uau, Daniel estava numa condição tão de integridade, não foi para o Instagram mostrar a nudez da igreja. Ele disse, Senhor, nós erramos, numa posição intercessória enorme, irmão, é nós. Então, é uma rendição. Tudo que ele está buscando é rendição. Vamos abrir a Bíblia para não dizer que nós não somos evangélicos. Vamos lá, Ezequiel 37. Às vezes eu me arrependo depois de ter começado a falar algumas coisas antes de abrir a Bíblia, porque eu gasto tempo. Mas eu não sei porquê, parece que algumas chaves vão ser entregadas aqui, outra ali, outra lá. O meu pastor gosta de sempre fazer a ressalva quando Paulo diz que Deus dá pão para o que come e semente para o que semeia. Na verdade, Paulo não está dizendo, só está repetindo uma lei da Torá. E é isso, Deus dá pão para o que come e semente para o que semeia. Então, no ambiente, Deus entrega pão para o que come, mas para quem semeia, não. Para quem semeia, Ele entrega semente.
Tem gente que vai para casa com a barriga cheia, mas tem gente que vai para casa com as mãos cheias de semente. Tem algumas entregas que são semente. Agora entenda uma coisa, Deus não dá pão para você semear. Deus não dá semente para você semear. Deus não me dá semente para me semear. A Bíblia diz que Deus dá semente para o que semeia. Ele não dá semente para semear, Ele dá semente para quem está semeando. Ele dá semente para quem semeia. Então não é ficar esperando Deus dar uma semente. Não, para quem semeia, para esse Ele dá semente. Quem tem um espírito de semeadura. Então quem tem cabeça de consumidor, Deus vai dar pão. Mas quem tem mente de provedor, Deus dá semente. Então num ambiente desse, muitas sementes, muitas chaves vão ser entregues. Irmãos, vou falar uma coisa assim como irmão, amado. Irmão, não como pregador, pastor. Quando você está num ambiente assim, que algumas coisas são faladas, sabe aquela uma ou outra coisa, aquela plim, ela bate dentro do seu espírito. Ali entenda, uma semente foi colocada para dentro. Se você puder, está no celular, anota. Se você puder, escreva. E pega aquilo ali e vai para o seu quarto. Porque aquela semente precisa de uma incubadora que tem uma temperatura mínima para ela gerar algo dentro de você. Pega. Eu e a Lulu, Thelma, cada vez que ia lá no Mevan, alguma pessoa assim que a gente já tinha uma conexão, que era alguém que a gente já considerava aquilo que aquela pessoa carregava. E se ele ia lá no Mevan pregar uma conferência, algo assim, eu e a Lulu, nós ficávamos uma semana orando e jejuando por aquela conferência ali, não intercedendo não, nos preparando para ela. Porque quando nós chegava lá, todo mundo recebia, mas eu e a Lulu não, eu já engatava um pendrive aqui, porque eu já estava me conectando com a frequência, meu download, botava um pendrive. Por quê? Porque me preparei para aquilo. Jesus não curou a mulher do fluxo de sangue não, mano. Ela que foi lá e arrancou a cura dele. Ela que foi lá e arrancou a cura dele. Aquela mulher teve a capacidade de ficar sozinha com ele no meio da multidão. Ela saiu de casa preparada, ela tinha um objetivo. As coisas do Espírito tem uma inteligência, espiritual, tem uma sabedoria espiritual para as coisas, sabe? Tem um tipo de captação, sabe? A escola do professor Raimundo, captei, ó divino mestre, sabe? Deus começa a entregar coisas, mas ele pegou, meu Deus, uma vez eu já quando eu pego uma coisa dessa assim, às vezes eu já abandono o pregador, agora é eu, Deus e o que ele entregou, já deu. Vou pegando aquilo ali. Por quê? Porque quando você está num ambiente desse, liberou um Wi-Fi coletivo. Um Wi-Fi foi liberado. Todo mundo tem acesso. Você já chegou num lugar que tem Wi-Fi gratuito? Não faz mal se você não tem internet ali, você vai. Então, tem um Wi-Fi liberado numa conferência dessa, todo mundo pode acessar. Só que algumas pessoas, quando saem daqui, eles vão para casa, entram no quarto e baixam, fazem um download, eles baixam para o seu próprio sistema. Quem não faz isso, acessa na hora, mas não vai para dentro do quarto baixar. Sabe o que acontece? Em outro lugar, em outra situação, em outro tempo difícil, céu de bronze, não tem Wi-Fi, e você tem uma necessidade, e você sabe que a provisão existe, você sabe que isso está na nuvem, você mesmo já acessou num momento coletivo desse, mas você está sem internet ali, o céu está de bronze, não tem Wi-Fi, você sabe que existe, mas não consegue acessar. De repente, alguém diz, eu tenho como provisionar isso. Como que você tem? Não tem internet aqui? Não tem, mas quando tinha, eu fui para casa, baixei, está no meu sistema já, eu posso pegar. Sabe aquele filme, aquela que você gosta, aquela música que você gosta, que você já baixou no seu computador, no seu celular, você já não depende mais de internet? Então, seja
Sabe, meu irmão, tenha uma inteligência espiritual. Quando você vê que Deus te entrega algo, às vezes você só entende, ó, pega, isso é teu. Vai para casa desembrulhar esse pacote. Parece ser uma semente, mas aquilo vai abrindo, vai desenrolando. Meu pastor Thelma tem falado uma coisa muito tremenda. Ele deu um toque sobre isso, foi maravilhoso para mim. Foi uma coisa que eu fui para casa com isso. Quando Paulo diz para Timóteo: Timóteo, considere essas coisas e Deus te dará entendimento. Eu disse: eita, nunca tinha enxergado, nunca tinha dado aquela acesa essa lâmpada, Thelma. O que Paulo estava escrevendo para Timóteo, Paulo sabia que Timóteo não tinha uma capacidade de compreender aquilo ainda. Paulo sabia que Timóteo não tinha HD para absorver aquilo ali. Então Paulo disse: Timóteo, eu sei que você não está entendendo muito bem isso. Eu sei que algumas coisas que parecem até meio confrontantes para você, mas deixa eu te dar uma chave aqui. Considera pelo menos o que eu estou falando. Vai para casa e considera. Porque o teu espírito se submeter a considerar o que eu estou falando, mesmo sem entender ou sem ter gostado, é uma chave para Deus abrir o teu entendimento. A chave para abrir o entendimento, pelo menos considera. Quando a gente ouve alguma coisa de Deus, às vezes num primeiro momento, como diz o meu pastor, que ele ofende a mente para revelar o coração, às vezes num primeiro momento, né, dá um ruim, mas ao menos considera, porque essa é a chave para abrir entendimento. Eu estou mexendo um pouco com isso, porque ouça, meu querido irmão, de verdade, eu talvez possa até virar maçante aqui, mas deixa eu falar das coisas que realmente importam. Nós adquirimos uma cultura evangélica de consumir uma mensagem, de consumir uma boa mensagem. Então, você já foi assistir um filme no cinema, que você entra, tem filme que é uma decepção, mas tem filme que a gente entra lá, uau, cara, que filme, uau, que tremendo, que coisa bacana. Acabou o filme, quando você sai da porta do cinema, foi um filme, acabou ali, você vai viver a sua vida. Aquilo foi um filme, uma coisa bacana que você viu, que você assistiu, foi muito legal, mas acabou. Aquilo tem a ver com o filme, não tem a ver com a tua vida, você vai viver a sua vida. Nós adquirimos uma cultura de ir no culto e receber uma boa palavra, consumir uma boa palavra, saiu dali, uau, foi tremendo, foi maravilhoso, mas eu saio dali, eu vou viver a minha vida. Foi uma cultura que se adquiriu. Só que agora não. Ele está dizendo, mano, desse lugar onde nasceu, onde saiu essa palavra, sai a provisão também para você entrar nela. Desse lugar aonde saiu essa palavra, da onde ela foi liberada, nesse mesmo lugar é que está a provisão. Então essa palavra que saiu de lá, o que saiu foi a palavra. A provisão está lá de onde ela saiu. Então o que essa palavra veio fazer aqui? Essa palavra veio me pegar aqui e me levar lá onde está a provisão do qual ela foi anunciada. É quando ela entra na minha vida, é quando ela muda mesmo, que ela tem um saldo para mim na segunda-feira, ela tem um saldo para mim na terça-feira, ela tem um saldo na minha vida. E o Senhor está nos empurrando para esse lugar. E aqueles que têm ouvido para ouvir, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Ezequiel 37 diz assim, se o irmão puder colocar lá, ler uma passagem que nunca ninguém leu, mas eu vou ler agora. Diz assim, Ezequiel, 37. Só um pouquinho, meu irmão, deixa eu me ajudar sozinho aqui. 830 anos com esse negócio de celular, computador, pensa num negócio que ainda não. Sangue de Jesus tem poder.
Um dia eu vou... Para que isso? Quem foi que inventou isso, né? Eu sou do tempo, irmão, do lápis na orelha e o papelzinho no bolso da frente. E aí... Deixa eu ver se vai dar certo. Se não der também eu abandono, vou plantar. Tudo bem. Vamos lá. Veio sobre mim a mão do Senhor e Ele me fez sair no Espírito do Senhor. E me pôs no meio de um vale de ossos que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porém em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem. Houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e ossos que se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor, vem do quatro cantos ao Espírito, e sopra sobre estes ossos mortos para que vivam. E profetizei como eles deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Portanto profetize e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, os vossos sepulcros, e vos farei subir delas das vossas sepulturas ao povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. Uau. Obrigado, Senhor. Nos rendemos ao teu Espírito em todo o tempo. Como nós falamos ontem, meu irmão, o Senhor, a gente tem buscado a entender os dias que estamos vivendo e os movimentos do Espírito nesse tempo, para poder dar uma resposta para Ele. Então, palavras que temos sido levado nas Escrituras Sagradas, coisas às vezes até já muito lida, muito pregada, mas se há um movimento do Espírito para os nossos dias, então nos permitimos ir ali. E um desses movimentos é esse, que é um movimento de uma das maiores restaurações que a Bíblia apresenta. Um dos maiores movimentos de restauração, um movimento de restauração tal qual, que não está nem apontado no sentido de um conserto, de uma cura, mas de um processo de ressurreição. Um movimento de restauração que arranca quadros de morte, para estabelecer quadros não somente de vida, porque os ossos secos não só voltaram a respirar, os ossos secos não só voltaram a ter vida, eles viveram um processo de se estabelecer como um grande exército. E coisas semelhantes a essas está passando sobre a terra, que é um movimento de restauração pelo Espírito profético, pelo Espírito da profecia. Movimentos aonde Deus está transformando ossos secos num grande exército. Eu sei, pelo menos acredito, nunca vi nenhum teólogo falar exatamente sobre isso, mas acredito que deve ser senso comum dos teólogos, que aqui está pontuando muito de uma forma teológica sobre a ressurreição dentre os mortos. Só que quanto casa de Israel, nós temos que pensar em toda a igreja, porque a ressurreição não é só para Israel, mas de um processo aqui, irmãos, de uma receita. Eu acho lindo como Deus, Ele mostra alguns processos, sabe, a dracma perdida.
Jesus está tentando falar sobre o reino de Deus. Ele fala que é semelhante a uma mulher que tinha 10 dracmas e perdeu uma. Então ali está falando, de certa forma, como dracma era um valor monetário. Está falando, de certa forma, Jesus está dizendo que o reino de Deus é um reino que ele recupera valores perdidos dentro de casa. Ali é uma faceta do reino de Deus. O reino de Deus é semelhante a uma mulher que tinha 10 dracmas, que perdeu dentro de casa, e ela não vai buscar do lado de fora da casa coisa para substituir as perdas de dentro de casa. O movimento do espírito profético, da recuperação da dracma, começa a buscar em casa o que foi perdido em casa. Por quê? Porque as grandes derrotas do lado de fora são resultado das pequenas perdas dentro de casa. E ela está dizendo, só que o lindo não é que Jesus só anuncia que o reino de Deus é um reino que recupera valores perdidos dentro de casa. Ele dá um caminho, ele dá uma instrução de uma receita. Ouça, dentro de um evangelho muito místico, você fica separado das operações de Deus. Por quê? Eu não acredito, irmãos, que Deus pede algo para você e Ele não dá um caminho prático que caiba na sua vida para você alcançar chegar até lá. Se Deus diz, sede santo como eu sou santo, como que Ele vai me pedir isso, se Ele não der um caminho para me chegar lá? Então o Deus que me pede as coisas, Ele vai me dar um caminho para chegar ali. E aí Jesus fala, essa mulher Ele dá uma receita. Ela acende a luz, ela faz uma faxina com a luz acesa, ela encontra a dracma no final e volta a celebração, volta a festa. Por quê? Porque o troféu do evangelho é a celebração. Se você só acende a lâmpada e não faz faxina, você não encontra a dracma. Por quê? O que é acender a lâmpada? É a revelação. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a sua palavra, Senhor. Ela acendeu a lâmpada, ela teve revelação. Agora, revelação que não chama você para uma faxina, não recupera a dracma, só traz vaidade de pregação. Agora, faxina sem revelação é você ficar no emaranhado de apostila de cura e libertação, que é igual ler bula de remédio controlado. Se você lê, você não toma. Traz um monte de abnegação, mas sem revelação. Então quando que a dracma volta? A dracma volta debaixo de uma lâmpada acesa, um compromisso com a recuperação dela. Então a dracma volta e ela tem fim. Qual é o fim dela? É a celebração. Quando volta a celebração, quando você diz, uau, vale a pena. Aí o que a celebração faz? A celebração mostra para os lados, para quem está do lado de fora, o quê? Que vale a pena você entrar no processo da faxina, porque isso traz um resultado final. E isso é testemunho de vida. E aqui nós temos um caminho de uma restauração, mas Ele dá um caminho. E a primeira coisa que Ele diz, que o Senhor me levou pelo seu Espírito num vale de ossos secos. E começa um grande movimento ali. E Ele diz, esses ossos podem viver, profeta? Ele diz, Senhor, Tu sabe, então profetiza. E algo de um movimento do Espírito de Deus começa sobre o vale dos ossos secos. Irmão, esse osso seco sou eu, e esse osso seco é você, e esse osso seco é tudo que em nós não está debaixo do governo da vida, está debaixo do governo de morte, mas Ele mostra, tem um caminho para você sair desse lugar. E qual que é? Ele está debaixo do governo, do movimento profético do Espírito, do movimento da verdade do Espírito. Não está debaixo de uma palavra fria, de uma palavra que ensina por vários idiomas, muitas coisas, mas não tem vida. Pastor, é errado você conhecer idiomas. Não, tudo é bom quando tem vida. Se não tem vida, por quê? Porque o Evangelho não é o antagonismo do Evangelho, não é a árvore do bem contra a árvore do mal, não. Da onde nasceu o bem, nasceu o mal, irmão. O antagonismo do jardim do Éden era a árvore da vida e a árvore da morte. Por isso que depois que você vence o mal com o bem, você vai ter que aprender a vencer o bem com a vida. O que é vencer o bem com a vida? É quando você não tem nem mais uma consciência do bem. Aquilo está em você porque é a tua vida. Toda atitude consciente de humildade ainda não é humildade. Por quê? Porque a humildade, ela não tem uma consciência, ela é uma natureza da vida de Cristo. O cachorro não late porque ele é cachorro. Ou melhor, o cachorro não é cachorro porque late. Ele late porque ele é cachorro.
Cachorro não tem uma vontade de cantar, diz, mas eu não sou passarinho, eu sou cachorro, então ele late. Não, é da natureza dele. É a natureza da vida. Amigo. E quando que Deus estabelece um processo de trazer vida sobre esse movimento de ossos, que sou eu, que é você enquanto igreja, que é você, a sua esposa, seus filhos, você nesse universo relacional, muitas vezes como um vale de ossos secos, é estar debaixo do governo do Espírito. Não são estratégias, não são métodos, é o governo do Espírito trazendo vida sobre o que está em morte. Foi isso que Jesus tentou dizer para Pedro. Pedro, eu vou fazer você pescador de homens. Pedro pode ter pensado, que bom, agora eu entendi por que eu nasci pescador. Ele estava me treinando para me pescar homens. Não, Pedro, você não entendeu. Essa habilidade que você tem para pescar peixe, ela não serve para a pescaria de homens que eu tenho para você. Não serve. Essa capacidade, essa habilidade humana que você tem para pescar peixe, não é com essa habilidade que você vai pescar homens. Não, Senhor, não, meu filho. Porque aqui o peixe você pesca vivo e depois você mata. A pesca que eu estou falando, você vai pescar morto e vai fazer viver. Isso só o Espírito pode dar. Você acha que uma habilidade humana faz isso? Não, uma habilidade humana pode juntar gente. E num evangelho psicologizado, trabalhar um monte de massa, mas só o Espírito é que traz vida, meu irmão. Quem é que conserta a vida de um marido? Quem é que conserta a vida de uma esposa, de um filho? Só o Espírito é que pode fazer. Só a palavra da verdade que tem vida que pode fazer. E esse Espírito está sobre nós para trazer vida que está sobre o governo de morte. E é tão lindo, ele diz, profeta, começa esse movimento. Se submete ao Espírito, se submete à palavra da verdade, e você vai ver um processo lindo. E eu vou te mostrar como vai acontecer. Sabe como vai acontecer? Cada osso vai se encaixar certinho no seu osso, profeta. E depois que ele encaixar no seu osso, ele não vai viver com osteoporose, não. Eu vou trazer nervos, tendões, para ter mobilidade, para ter sintonia, sincronismo. E depois ele não vai ficar avulso, suscetível, não. Eu vou trazer músculos sobre esse nervo e sobre esse osso. Então ele vai ser forte, mas ele não vai ficar só com um músculo exposto, não. Eu vou trazer pele sobre ele, eu vou trazer um espírito. E o profeta disse, uau, que lindo esse processo de restauração. Deixa eu entrar nele, eu estou aqui. Pode dizer, Senhor, que eu vou profetizar. Então profetiza, meu filho. E no versículo 8, se eu não me engano, puder colocar ali, acho que o versículo 7. No versículo 7, diz o seguinte, que enquanto ele profetizava, eu gosto da tradução que fala, que coloca no gerúndio, porque aqui diz, então profetizei como se me deu ordem, está aqui, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, é no meio do espírito da profecia acontecendo, enquanto eu profetizava, isso aqui eu li em 2 minutos, Thelma, aí eu acho que tudo isso aconteceu em 2 minutos, enquanto ele profetizava, quanto tempo ele profetizou? E nenhum osso saiu do lugar. Quanto tempo ele profetizou? E nenhum osso se mexeu. Mas enquanto ele profetizava, eis que houve um grande ruído, um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso. Eu gosto de uma tradução que diz, cada osso contra o seu osso. Agora eu te pergunto, o Deus que fala, me ensina, sabe como que eu vou restaurar a tua casa? Sabe como que eu vou restaurar os teus relacionamentos? Você vai entrar debaixo do governo do Espírito, da verdade de Deus. Você vai se render à profecia, se render às verdades de Deus. E vai começar a acontecer todo esse processo. Só que a Bíblia diz que um grande reboliço acontece, um ruído. Outra tradução, um grande barulho. Eu te pergunto, irmão, só para você está aqui. Por que Deus falou que o osso ia se conectar, ia vir nervo, ia vir carne, ia vir pele? Por que Ele não falou do rebuliço? Hein? Porque se Ele fala do rebuliço, eu e você não aceitava entrar no processo da restauração. É que na minha cabeça, Thelma, na minha cabeça ia ser assim, eu vou começar a profetizar, e vai acontecer como está ali, cada osso, eu gosto da tradução que diz, cada osso contra o seu osso.
Você imagina, era um cemitério. Dá para colocar lá Ezequiel 37:7, pode manter. Não sei se é o 7 mês. Isso, por favor, se você puder deixar aí, eu agradeço. Quando ele profetizava, estava ali um vale de ossos secos. Era um cemitério. Irmão, apesar que estava tudo morto, mas a coisa estava quieta, estava tranquila, estava organizada, não tinha confusão ali. Pensa num lugar tranquilo, é o cemitério. É sinistro, mas é tranquilo. Pensa num povo morando junto, que nunca teve uma briga, foi no cemitério. Está organizado. E de repente ele começa a profetizar. E ele tem debaixo da profecia, ele tem uma orientação. A primeira coisa que vai acontecer é que cada osso vai se juntar ao seu osso. E ele começa a profetizar. Quando a vida começa a bater ali em cima, salta osso daqui. Uau! O braço estava aqui, ó. Começa a ganhar vida. Ele quer se conectar com o antebraço. Só que o antebraço está lá, ó, do outro lado do cemitério. A caveira está aqui, o crânio. E a coluna aqui, vertical, está lá no outro lado. O osso da canela, jogador de futebol, está buscando o joelho para se encaixar, só que ele está aqui, o joelho está lá. Todo mundo resolve se levantar ao mesmo tempo e procurar o sem encaixe. Você imagina a confusão. Caveira com caveira, costela com costela. Pensa numa coisa pavorosa isso. Você não precisa nem estar de noite num lugar desse. Se botar você de dia lá, ninguém te acha mais. O que ele está falando para mim? Ele não falou sobre o rebuliço. Mas sabe o que eu pensei? Quando Deus me mostrou desse jeito, eu pensei assim: o antebraço vai sair, vai chegar para o braço. Braço, por favor, por gentileza, vamos nos encaixar. Eu disse: eu não vi a hora de você chegar, eu estava ali esperando. Não funciona assim, irmão. Debaixo de um espírito de restauração, muitas vezes um rebuliço vem primeiro. Acontecem coisas que eu vou dizer: o diabo se levantou, e ele está dizendo: não, muito pelo contrário, quem se levantou fui eu. O diabo vai estar saindo agora, por isso do agito. É por isso o agito. É por isso o agito. Por quê? Porque agora você começa a guerrear contra um espírito de morte que mantinha as coisas paralisadas no lugar. Muitas vezes não tinha, estava organizado, estava tranquilo. Só que o padrão de Deus não é com tranquilidade. O padrão de Deus é paz. Tranquilidade é aquilo que eu posso ajustar, paz não. Se eu quiser ter uma noite de sono, eu posso tomar um tranquilizante. Quer ter uma noite tranquila? Toma um tranquilizante. Mas se eu quiser ter uma noite de sono mesmo, eu vou precisar ter paz. Porque o padrão de Deus é paz. E às vezes eu estou num padrão de tranquilidade, e eu digo: Deus, vem o teu reino. Senhor, vem. Se eu vou, mas se eu for, eu vou com o meu padrão. E o meu padrão é paz. E muitas vezes, para ele me trazer paz, ele vai ter que mexer na minha tranquilidade. É quando o rebuliço se apresenta e eu não. E eu digo: ai, Deus, piorou, Senhor. Comecei a profetizar, piorou. Ele disse: não, você não está entendendo. Você precisa entender isso no espírito. Não piorou, não. É que o governo de morte está se esperneando para sair. Ouça, irmãos, ouça. Pega isso, Telmo, pega isso no seu espírito. Certamente você já expulsou o demônio de um corpo. E antes do demônio sair, ele se agitou muito. Isso é uma grande amostra para mim e para você, meu irmão. No mundo relacional, quando Deus vem com o seu governo de vida, o agito da libertação para o demônio sair, dá a sensação que a coisa piorou. Não, é só um espernear do governo de morte tendo que sair para dar lugar para o governo de vida. Essa hora eu preciso entender que a coisa não piorou. Ela está dentro de um processo, porque, como o pastor Telmo falou aqui, ninguém que anda radical com Deus jamais deixará de ser abençoado. Só que as coisas muitas vezes parecem que pioram quando o governo de morte. Mas o rebuliço é necessário. Por que o rebuliço é necessário? Porque a restauração vem. E eu farei isso, diz o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas. Porque o rebuliço traz para fora
abre as nossas sepulturas e traz para fora aquilo que Ele quer arrancar, aquilo que Ele quer curar e aquilo que Ele quer sarar. Tem coisas que não vêm para fora senão pelo rebuliço. Não vem. Por quê, irmãos? Eu farei isso quando abrir as vossas sepulturas, povo meu. No rebuliço vem para fora. No rebuliço fica desnudado quem ofendeu e quem foi ofendido. No rebuliço fica desnudado quem enganou e quem foi enganado. No rebuliço tudo vem para fora. No rebuliço fica manifesto a cura, a restauração está quando Ele pode abrir as nossas sepulturas. E o rebuliço vem para fora. Quem feriu e quem foi ferido. E muitas vezes, no rebuliço, fica manifesto. Quem errou muitas vezes é aprovado. E quem não errou muitas vezes é reprovado. Como que é isso? O rebuliço está para fora. E às vezes a pessoa que errou, aquele que fez errado, às vezes no rebuliço, que tudo fica desnudo, ele entrega para Deus um tipo de atitude e quebrantamento que o céu aprova. E aquele que está certo, está na razão, apresenta um tipo de endurecimento que o céu reprova. Por quê? Porque no rebuliço tudo vem para fora, as sepulturas vão abertas, vem tudo para fora. Ele traz para fora aquilo que Ele quer curar, Ele traz para fora aquilo que Ele quer arrancar, todo o governo de morte. Alô? É comum de acontecer. Quando acontece num rebuliço, parece que as coisas ficam pior. E não, é Ele mexendo nas minhas bases. Eu não sei se você já percebeu o que acontece. Um casal quando está brigado, e às vezes ele está brigado e alguém resolve ficar de mal, sabe? Faz de conta que o outro não existe. Faz de conta que o outro não existe. Aí o marido fala, a esposa fala, o marido não responde. A esposa fala, o marido faz de conta que ela não existe. Ele põe um ponto assim de frieza. Mas olhando de fora, quem vê do lado de fora, quando ele sai para ir no mercado, ele sai para ir no aniversário, ninguém nota. Ninguém nota que os dois sabe que está estranho, mas não sabe que os dois estão. Por quê? Porque a frieza está ali, não tem beijo, não tem abraço, mas também não tem briga. Por quê? Porque o ponto mais alto do ódio não é a raiva, o ponto mais alto do ódio é a indiferença. É por isso que quando você vê um ateu militante, você pode ter certeza que a última coisa que ele é ateu. O ateu militante é um crente, tão crente, tão crente, tão crente, que ele está de mal com Deus. Ele está brigado com Deus. E não podendo matar Deus do lado de fora, ele mata Deus do lado de dentro. Porque é assim que eu e você fizemos com alguém quando nós geramos indiferença. Não podendo matar do lado de fora, a gente mata do lado de dentro. Um ateu militante, se tem uma coisa que ele crê, é que Deus existe. Por quê? Porque se ele não cresce, ele não brigava tanto pelo ateísmo. Por quê? Vai brigar com quem não existe? Para quê? Só doido. Não, ele está de mal com Deus. Então não podendo matar Deus do lado de fora, ele mata Deus do lado de dentro. E muitas vezes o casal está assim. Mas aí o Espírito da profecia vem para trazer cura. O Espírito da profecia vem para trazer restauração. E quem olhou de fora viu que os dois não estão muito bem, mas não tem briga. De repente, o Espírito vem e ele vence um round. Ele vai arrancar a indiferença daquele lugar. Aí quando o marido resolve deixar o Espírito Santo ganhar o round e saber que ele não vai poder ficar indiferente à esposa, ou vice-versa, então agora ele sabe que ele vai ter que se render para o diálogo, vai ter que se render para a restauração. Sabe o que ele faz? Agora ele quer brigar. Agora ele quer brigar, agora a raiva vem para fora. Porque agora, já que vai ter que consertar, ela precisa saber o que ela fez, ela precisa saber, daí ele quer brigar, ele quer confusão agora, porque já que eu tenho que consertar. Aí quem olha assim, meu Deus, eu achei que estava ruim está agora o negócio piorou. E o Espírito Santo disse, não piorou não, está saindo debaixo do governo de morte e a vida está entrando, é só um rebuliço da restauração, para as coisas ir para o lugar. Quantos estão comigo? É um rebuliço. Aí o Espírito Santo chega ali, e agora vai ter que vencer mais um round, tirar da raiva, para entrar no lugar de perdão, de diálogo. Aí ele vence.
Mais um round. E por último, qual é o último round que ele vence? É quando os dois já podem fazer piada daquilo que já brigaram. Pronto. Aí, irmão, tem coisa que a gente faz piada hoje, que a gente conta, a gente ri que se acaba, mas quem viu no dia? Quem viu no dia? Agora eu já posso fazer piada. E o diabo, o Espírito Santo alcançou o produto final, que é o perdão final. Por quê? Porque escolher perdoar é um ato. Perdoar não, perdoar é um processo. E quando eu já posso fazer piada, é porque eu concluí o processo final do perdão. E qual é o processo final do perdão? É quando eu consigo dar para o outro, dentro de mim, o lugar que ele tinha antes de me ofender. Mas isso é só o Espírito que pode fazer. Isso não tem como a gente conseguir no método. Na carne, não dá. Ouça, meu irmão, um processo de restauração muitas vezes vai mexer no rebuliço, vai trazer. Por quê? Porque cada osso precisa ir para o seu osso. Eu lembro, pastor Telmo, que a gente dava curso de MMI do Casados para Sempre. Eu sei lá quantos cursos eu dei daquele ali. Eu já contei essa minha experiência. Às vezes chegava lá, primeiro dia eu não fazia reunião, eu só deixava cada um se apresentar, falar um pouquinho. E sempre tem aquele casal que dizia assim: não, eu graças a Deus, eu e a minha esposa estamos bem, a gente está bem, a gente não tem problema no nosso casamento não. Mas assim, nunca é demais aprender. E quinta-feira a gente não faz nada, aí nós se inscrevemos. Eu digo, opa, que beleza, glória a Deus, né? Esse não vai me dar problema. E os outros não, estão ali porque precisa. Primeira aula, semana que vem, primeira aula. Aí começamos a ministrar sobre aliança. Um já chora, o outro põe a mão na cabeça. Eu estou fazendo errado. Aqueles dois já ficam assim meio que dá uma travada. Ele nem ri, nem chora, nem nada. Ninguém está. Eu deixo. Segunda aula. Os outros começam a ser confrontados. Começa Deus fazer alguma coisa. Os dois dão um jeito. Na metade da aula meio que já se estranham. Já querem meio se bicar. Eita. Terceira aula, pau já fecha, os dois brigam. Aí no outro dia um liga para mim: ô pastor, esse teu curso, eu já sou culpado, porque eles estavam bem, agora estão mal por causa de mim. Por quê? Porque estava organizado debaixo do governo de morte. Ele estava ali como auxiliador idôneo. Então tinha um problema com o vizinho, que o filho chutou a bola lá, bateu no carro do vizinho, quebrou o cano, sei lá o que foi. O vizinho está chegando do outro lado, não quer devolver a bola. Ele que teria que ir lá resolver, que ele fica em casa, quem vai bater no peito, resolver o estresse é ela. Tem um problema no colégio, que a diretora chama lá, porque o filho ou a filha tem um problema lá, e agora precisa resolver o BO. Não é ele que vai, é ela que defende a casa, é ela que é o escudo da casa, ela vai lá resolver o BO. Chega a conta, a prestação de uma conta que já foi paga em casa, tem que ir lá na loja resolver, dar um tapa em cima do balcão e mostrar que está pago, não é ele que vai, é ela que vai resolver. Aí começa o curso, e o curso chama o padrão de Deus, e o padrão de Deus vem e começa a mexer no vale de ossos secos. E o que está acontecendo? Está acontecendo que estava organizado debaixo do governo de morte, mas quando o Espírito vem, um rebuliço às vezes acontece para que tudo vá para o lugar, para as coisas ir para o lugar. E o agito vem, e o rebuliço traz para fora, ele abre as nossas sepulturas, ele revela, ele desnuda o ofensor e o ofendido. Ele traz, ele tem esse poder. O rebuliço é quando você... E eu já preguei sobre dizer que o rebuliço acontece, sabe quando? Quando você perde o controle. Porque no rebuliço você perde o controle. Bom, você de repente chega em casa, um filho teu te passa uma notícia sobre uma experiência dele, cai o teu chão, a gente se vê impotente. E eu já preguei dizendo que o rebuliço acontece quando você perde o controle. Mas eu tive uma experiência tão forte, tão forte, tão forte, talvez uma das mais fortes da minha vida essa semana, de ver o rebuliço visitar a minha casa. E o rebuliço foi tão forte que ele aumentou a minha revelação. Ele não tirou o meu controle. O
rebuliço vem mostrar para mim e para você que nós nunca estivemos no controle. Ele não tira você do controle, ele traz uma consciência que você nunca teve no controle. E o rebuliço revela isso, para que a minha confiança seja no lugar certo. Porque é Ele colocando as coisas no lugar. É Ele mostrando. Meu pastor Zemino gosta de dizer que às vezes a gente ora, Deus, toma o controle. E Deus responde, do que você está falando? Senhor, assume o controle, toma o controle. Meu filho, isso é oração para quem perdeu o controle. Eu nunca perdi o controle, porque você está orando assim. A gente ora para Deus tomar o controle, como se algum dia Ele tivesse perdido. Eu sei que não. Eu sei que é uma forma de dizer, Deus, eu quero entregar a minha falsa sensação de ter controle. Eu quero estar nesse batismo de consciência, que tudo é teu, a porta aberta é tua, a porta fechada é tua, a trovoada é tua, a brisa é tua, tudo é teu, Senhor, tudo é o Senhor, é tudo a ver com Ele. Mas um rebuliço, Ele vai trazendo, irmãos, Ele mexe, e quando eu digo o diabo se levantou, e Deus disse, não, meu filho, o diabo não se levantou. É quando eu digo o diabo está entrando, e Deus falou, não, meu filho, você não está entendendo, é barulho de quem está saindo, isso não é barulho de quem está entrando. Quem está entrando é o Espírito, quem está entrando é a verdade, quem está entrando é a cura, quem está entrando é a restauração, quem está entrando é a vida. Agora imagine um painel desse aqui, meu irmão. Imagine um painel desse, aqui no canto, esse painel, um vale de ossos secos, tudo ajeitado, arrumado, quietinho. Não está bonito, mas está arrumado, aqui é. E de repente, uma foto de um quadro desse, um painel desse aqui, do rebuliço, caveira passando, perna, joelho, meu Deus. E se a gente perguntar para a igreja, irmãos, só me diga aqui, aonde que Deus está operando aqui, aonde que o diabo está operando? Como que eu aprendi? Eu aprendi de um jeito que se as coisas estão dando certo é Deus, está dando errado não é. Eu vou dizer, olha, aqui é Deus, lindo, aqui o diabo se levantou. Ele disse, não. Muitas vezes um processo de restauração vai mexer em algumas coisas, por quê? Porque Ele abre as minhas sepulturas. Nessa semana que passou, me encontrei com medos horríveis. Nessa semana que passou, me encontrei com um nível de justiça própria tão grande. Nessa semana que passou, eu sei que estou refazendo as minhas orações, porque para Deus aumentar uma medida de segurança em mim e você, Ele vai ter que destampar uma medida de falsa segurança que nós temos. Para Deus aumentar uma medida de autoridade, Ele vai ter que destampar uma medida de falsa autoridade. É mais ou menos Ele trabalhando no vale, no rio de Ezequiel. Quantos lembram o rio de Ezequiel? Um rebuliço muitas vezes vai tratar coisas que ele precisa para aumentar o nível do rio. Imagina você entrando no rio, que você imagina que você é um boneco de plástico, oco. E você está entrando no rio, está com água nos artelhos, e do joelho para cima, tem vários furos nesse boneco de plástico. Tudo bem enquanto você anda no nível do rio com água nos artelhos, não tem problema, tem. Mas se Ele quiser me levar com água nos joelhos, Ele vai ter que tapar esses furos, porque senão vai encher de água ali. E o rebuliço muitas vezes denuncia os vazamentos que Ele quer tapar, para me entrar no rio que Ele quer aprofundar. Então, e cada osso vai achando lugar ao seu osso, vai passando a raiva, eu vou tendo que me render. O pastor Telmo estava contando um pouquinho para mim, da experiência que ele viveu, quando o casamento dele foi ferido, quando o casamento foi atingido. E ele, cara, eu tive que me jogar no chão, tive que me quebrantar. Eu tive que escolher passar vergonha.
Quando eu voltei para a cidade, que eu tentei mostrar para todo mundo e provar para todo mundo que eu tinha condições de pastorear uma igreja, e ela faliu diante dos olhos de todo mundo, e eu voltei, eu tive que baixar a crista, porque no rebuliço vem para fora aquilo que Deus quer curar, aquilo que Deus quer arrancar, aquilo que Deus quer restaurar, para a gente poder colocar sobre os ombros o que Ele quer entregar. Então cada osso vai achando o seu osso, eu vou baixando o meu tom de voz, eu vou parando de transferir culpa, eu vou dando as mãos e os ossos vão se encaixando. Ó Deus, muito obrigado. Mais uma vez os ossos encaixados, o que acontece? Não tem harmonia ainda, não tem flexibilidade, é só o osso encaixado, então eles ficam tranquilos. Nós vamos entrar no segundo ponto, a gente vai vir nervos para aí, vai vir tendão, eu vou trazer a capacidade de dialogar, eu vou trazer a capacidade de se flexibilizar, eu vou trazer a capacidade de se relacionar, porque o quebrantamento para encaixar o osso já chegou. Agora eu vou trazer um quebrantamento para diálogo, para carinho, para melhorar o tom da voz, um espírito reto. Quantos estão comigo? E aí entra muito aquilo que eu tanto falo, porque são revelações tão profundas dentro da minha vida, que entrou na minha casa, que está em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3 e 4. Não sei se os irmãos puderem colocar bem rápido lá. No capítulo 7, 1 Coríntios, versículo 3, vai falar o quê? Que o corpo do homem não é, do corpo do marido não é dele, é da esposa. E que o corpo da esposa não é dela, é de quem? É do marido. Não precisa abrir não, que se quiser deixar. E vai dizer o quê? Que por isso não vos defraudeis um ao outro, versículo 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas o marido, versículo 5. Não vos priveis um ao outro, não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, de algum tempo, para aplicar a jejum e a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Deixa aí, irmãos, isso foi uma das maiores revelações para mim. Quando eu falo revelação, não é revelação, não, foi uma das maiores luzes, entendimento, de aplicar isso na minha vida. Quando a Bíblia diz: marido, teu corpo não é seu, é da sua esposa. Esposa, teu corpo não é seu, é do seu marido. E aqui não está, a ideia não é sexo, mas é uma lei no espírito, que traz cura e lubrificação para o mundo relacional. Mas primeiramente marido e esposa, por quê? Osso dos meus. Uau, então se o osso já se juntou, agora ele precisa se relacionar, é preciso vir o nervo. Então ele está dizendo: olha, não vos priveis um ao outro. Não é, eu quero ter sexo, você é obrigado a dar, porque a Bíblia diz que o corpo seu não é seu, é meu. Rapaz, isso aqui não é para trazer senso de posse, mas de pertencimento. É ele dizendo para você: homem, não apresenta o teu corpo para ninguém, não dá o teu olhar para ninguém, não dá o teu sorriso para ninguém, porque esse corpo não pode ser entregue a outro, ele tem dono, ele só pode ser entregue a ela e vice-versa. É senso de pertencimento, não é senso de posse. É estar no espírito correto. E ele está dizendo: olha, não vos prive um ao outro. Não é privar sexo, não. Não prive o olhar, não prive o carinho, não prive o diálogo. Não vos prive, por favor. Marido e esposa muitas vezes em casa, conversando por mensagem, só porque um está na sala e outro na cozinha. Não, meu irmão, por favor, liga, almoça junto, toma café junto. Se tem 2 carros, amém, glória a Deus. Mas quanto puder andar no mesmo, anda. Não é por causa de 10 minutos, muitas vezes cada um sai com um carro e volta separado. Não, espere um pouquinho, passa um pouquinho de trabalho, mas não vos prive o direito, a não ser por um tempo, por jejum, oração, ou a viagem, mas logo volta. Volta para quê? Para que Satanás não vos tente. Uau, por quê? Porque se você demora muito para liberar esse contato, o diabo entra nessa incontinência, ele começa a esparramar insatisfação, esparramar queixa, daqui a pouco você quer voltar, não consegue mais. Agora, como que o diabo tenta na incontinência? Para entender incontinência, a melhor coisa que tem é você sentar com o Theo e me perguntar sobre continência. Que se tem uma coisa assim que eu nunca consegui entender, não muito não.
O sargento conversa com quem lá? Com o coronel, né? Com o capitão. O capitão é depois do sargento? Aí o sargento vai entrar, vai conversar com o capitão. O capitão liga para a sala do sargento. Sargento, por favor, vem aqui. Aí o sargento entra, abre a porta. Pois não, capitão. Aí o capitão faz assim, entra. Ô capitão, você tem, sei lá, a minha folha A4 acabou e você tem que folha A4 na sua... Sim, senhor. Então você pode pegar para mim. Sim, pois não. Aí, tá, vai. Ô capitão, senhor? Meu, cara, que exagero é esse, cara? Você encontra quantas vezes bate continência? Porque cada vez que bate continência, cada um comunica para o outro o lugar de reconhecimento de cada um na corporação, seu nível de autoridade, sua função. Isso, continência, ele traz e mantém o exército alinhado, cada um na sua função, reconhecendo, respeitando, honrando e sendo forte junto. Isso é continência. Então, vem comigo, porque o diabo não entra na incontinência. Você, pai, vai sair de casa, beija a sua esposa, bate continência. Beija o filho, bate continência. Filho está saindo para estudar, vem cá, beija o pai, bate continência. Chegou da escola, beija, bate continência. Vai sair, bate continência. Chega, bate continência. E sabe o que acontece? O diabo não entra na incontinência. Tessalonicenses capítulo 2, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 17. Você vai ver no contexto que a equipe de Paulo entrou em desconforto com a igreja de Tessalônica. Entrou em desconforto. E naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha telefone, não tinha Instagram, não tinha como se comunicar. Paulo sabia que aquele desconforto, muito tempo sem se ver, o diabo ia entrar na incontinência. E Paulo diz: nós porém, irmãos, sendo privado de vós por um momento de tempo, de vista, estou sendo privado de poder ver vocês, mas não de coração, tanto mais procuramos ver com grande desejo o vosso rosto. Paulo disse: eu tentei ver o vosso rosto. Versículo 18: por isso bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu. Sabe quando ele fala pelo menos eu? Ele disse: eu sei que o resto da equipe não quer nem ir, mas eu sei da importância da quebra da incontinência, por isso eu estou querendo ir ver o vosso rosto. Mas sabe o que aconteceu? O que aconteceu, gente? Se o diabo barrou Paulo, quem eu penso que eu sou? Eu achava que o diabo não barrava Paulo não, sabe? Mas Paulo disse assim: eu sei da importância de ver o rosto de vocês, eu sei da importância de quebrar a incontinência. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa: eu sempre pratiquei a continência, saindo com cada vez que vou sair, entro em casa, eu, a Lulu, as meninas. E é uma bênção. Não é uma bênção não. Não é uma bênção, pastor. Quando nós estamos de bem é uma bênção, mas quando não está. Quando ela faz coisa que eu não gosto. Quando ela faz alguma coisa que eu... Agora eu quero sair de casa e tem que ir lá beijar. Eu estou esperando ela se quebrantar um pouquinho, reconhecer que está errada. Aí eu digo: o que eu faço? Eu fujo. Digo: ó, amor, estou saindo, eu vou a tal lugar. Aí chego perto do carro, eu mesmo não adianta só pregar. Eu sei que o diabo entra na incontinência, porque é essa hora que o diabo conversa na cabeça da gente. A nossa justiça própria cria um monte de coisa. Eu vou voltar, já quebra a incontinência, o Satanás vai embora. Mas quando eu chego perto, poxa, mas também, quantas vezes eu já falei sobre isso? Não, dá licença, tudo tem um limite e volta. Aí o Espírito Santo disse: você conhece a lei, não adianta. Eu volto. Aí chega aqui, mas não, se eu for beijar, aí mesmo que ela vai achar que eu estou. Aí para não fazer mais uma viagem e voltar, eu crio uma estratégia. Já que eu sou pastor de Gama, sabe de uma coisa? Eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar Deus dar uma tratada. Aí eu espiritualizo. Então nessa hora, se eu quiser quebrar a incontinência, não é o quanto que eu prego, o quanto que eu sei, irmão, mas o quanto de quebrantamento eu tenho para entregar nessa hora para Deus quebrar a incontinência. Porque o Espírito Santo, Ele quebra a incontinência quando eu me disponho. Então os nervos começam a entrar, então o osso começa a ter diálogo.
Começa a ter uma capacidade de discutir as coisas sem brigar. Pastor, para de brigar. Não, você aprende a brigar quando tem nervos. Quando os tendões entram. A flexibilidade volta. O toque, o afeto, ele volta. É Deus colocando os seus tendões. Mas isso, irmãos, isso não é uma técnica de apostila. Isso é o quanto que eu me rendo e me quebranto ao espírito da profecia, ao espírito da palavra, deixando a vida entrar e ele vai organizando. Quantos estão comigo? E farei isso quando abrir as vossas sepulturas. É quando vem para fora, eu vou deixando Deus mexer aqui dentro, para não me delongar. Então ele diz: agora que você já está aprendendo a conversar, agora que você já está aprendendo a dialogar, agora você precisa de musculatura aí. Você precisa proteger isso, para que isso não seja roubado. Por quê? Porque só o osso e os nervos, isso precisa ser protegido, isso precisa ser guardado. Precisa de carne aí, precisa de músculo aí. E como que você põe músculo aí? É o quanto de alimento saudável eu tenho. Por quê? Porque você sabe muito bem que a saúde do corpo está na sua massa magra. A saúde do corpo está exatamente na sua musculatura. Então, como você se alimenta, o que você come. E aí que 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3, fala muito forte conosco. Eu não sei se você tem como colocar lá. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Diz assim, versículo 2, vamos ver o que diz. Com leite, versículo 1, desculpa. Eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. 2. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podeis, nem tão pouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porque ainda, Paulo está dizendo, você, infelizmente, eu ainda não pude mesmo alimentar com carne, com alimento sólido. Estou tendo que dar leitinho, porque ainda sois meninos. Mas debaixo do espírito da profecia, do espírito da revelação, do espírito da palavra viva, começa uma entrega, irmãos, e deixa Deus me quebrantar, e entender que os rebuliços trazem para fora aquilo que Ele quer consolidar, aquilo que Ele quer curar. Então agora é a palavra de Deus que me alimenta. Então eu vou mantendo e nutrindo essa relação a partir da palavra de Deus. Eu sei que o diabo quer entrar na incontinência, então eu volto, porque eu não consumi uma revelação. Não, isso agora vai entrar na minha vida, eu vou me fortalecer nisso. Agora olha que coisa tremenda, capítulo 1 de 1 Coríntios, porque isso é o capítulo 3. Isso é uma carta, irmãos. Põe capítulo 1 para nós aí, por favor. Isso é o capítulo 3 de 1 Coríntios. Paulo chamado Cristo, vamos para frente, versículo 2. A igreja de Deus que está em Coríntios, chamados santos, todos que estão no lugar que invoca o nome de Jesus Cristo, versículo 3. Graça e paz, versículo 4. Sempre dou graça ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. Por quê, Paulo? Porque em tudo foste enriquecido. Foste enriquecido nele, em toda palavra, em todo conhecimento, como testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta. Uau! Que igreja é essa, Telmo? Abastecida com toda palavra, com todo conhecimento, não falta nenhum dom. Meu Deus, eu queria congregar numa igreja assim. A do capítulo 1, porque a do capítulo 3, ele disse, isso tudo vocês têm, só que são carnal. São tratados no leitinho, a gente não pode consolidar vocês. Isso está no 3. Aí no capítulo 5, sabe o que Paulo vai dizer? No meio de vós, Coríntios, tem pecado que nem ímpio tem coragem de fazer. Aí você vai entender no capítulo 7 porque que ele manda não casar. Porque se tem um ensino errado de Paulo na Bíblia, ele está falando, gente, eu não quero que ninguém casa não, quem está solteiro não casa. Eu disse, como que um homem desse vai pegar toda a estrutura bíblica do crescer e multiplicar e manda não casar? Claro. Capítulo 1, ele vê uma igreja carregada de dons, carregada de visitação de Deus, mas não dá uma resposta. Dois capítulos depois ele tem que chamar, dizer que todo mundo é carnal. 2 capítulos
2, no 5, ele diz que tem pecado ali que nem ímpio tem coragem de fazer. No capítulo 7 ele vai dizer: vocês não suportam uma aliança de casamento não, é melhor que não casa para você não ficar devendo. Quantos estão comigo? Então começa a vir músculo, mano. É você sendo exercitado na palavra da verdade, sendo experimentado a combater o bom combate da fé. Aí sim, aí ele diz: olha, então vai vir a pele sobre vocês. Agora vocês vão entrar num processo lindo, num processo de voltar para o último versículo antes da queda, capítulo 2 de Gênesis. Se você puder botar, irmão, acho que é versículo 25, 24, põe 24 só para ver o que acontece. Gênesis 2, 24, o último versículo antes da queda, vai dizer assim, Gênesis 2, 24, vai dizer, acho que é por isso, unirá o homem, seu pai e sua mãe, versículo 25, vai ser o último versículo antes da queda. E ambos estavam num homem e a mulher e não, uau, esse é o último versículo antes da queda, sabia, Thelma? Eles andavam nus e não se envergonhavam. Versículo 26 e diante começa a anunciar a queda. E na queda já começa, qual é o problema da queda? É a nudez. Aí Deus vai falar com Adão: Adão, o que aconteceu? O que aconteceu é essa prova que o Senhor armou para casar comigo. Eu digo: como assim, Adão? Passava aqui escondido, eu via você falando: osso dos meus ossos, carne da minha. O que aconteceu? Não, o Senhor me deu essa... Isso não é mulher não. Se Adão... Sabe por que você, quando estava comigo, nunca se viu nu, Adão? Porque eu cobri a tua nudez. Agora que a tua nudez está exposta, você quer expor a nudez da sua esposa? Na queda, a gente começa a expor a nudez um do outro. Sabe o que acontece quando você briga com a sua esposa? Que ela mostra uma coisa sua que precisa ser confrontada. Para não perder a briga, você começa a mostrar os defeitos dela. E ela, para não perder, começa a mostrar o seu. E você, para não perder, começa a mostrar o dela ainda aumentado. E começa um desnudar o outro, que é o movimento da queda. Mas no movimento da restauração, ele está dizendo: cobre tua esposa, estende pele sobre ela. Pega essa graça que foi estendida sobre você e estende sobre a sua esposa. Por quê? Porque Adão andava nu, mas não via. Eva andava nua, mas não via. Por quê? Porque a graça que vinha sobre Adão cobria Eva, e a graça que vinha sobre Eva cobria Adão. E agora eles param de desnudar, fica vocês dois nus, expostos para a queda. Começa a cobrir, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então a mesma graça que te cobre, estende sobre a sua esposa. Você é um cara que 6 horas da manhã você não consegue mais ficar na cama. Você é um cara que acorda cedo, fica enchendo o saco da mulher porque ela acorda depois. Pega essa graça que Deus te deu e estende pele sobre ela, levanta, faz o café, põe na mesa, para quando ela levantar tem um café ali, cara. Porque isso é graça sobre a tua vida, não é teu esforço não. É um cara organizado. Sua esposa é desorganizada, que esquece as coisas. Para de ficar enchendo o saco. Pega a sua organização e cobre a desorganização dela. Pega a sua capacidade de lembrar e cobre o esquecimento dela. Porque isso, meu irmão, sobre você é graça de Deus. Então Deus não te deu a tua graça sobre você para desnudar o outro, mas para cobrir o outro. Estende pele, porque aí começa a levantar um grande exército. Porque graça, pela graça sois salva. E o Thelmo estava falando. Então eu voltei, cara. E separado depois de 4 meses. Se eu vou estender, eu vou cobrir minha esposa. E a Viviane disse: eu vou cobrir o meu marido. Mas por 4 meses se destamparam uma ou outra. E quando decidiram fazer o inverso, eis aí um grande exército, Thelmo. Porque alguém resolveu cobrir ao invés de desnudar. Senhor seja louvado.
homens que Deus colocou dentro de um vale de ossos secos. Porque não é só profetizar, é se envolver com o processo da restauração. Aí sabe o que ele diz? Então, meu filho, agora sim, profetiza aos quatro cantos. Profetiza o Espírito, ele vai vir. Por quê? Porque não deve ser ele vir em cima de um corpo desmontado. Por que os carrascos quiseram quebrar os ossos de Jesus para ele morrer mais cedo? Lembra, Thelma? Não é para morrer mais cedo, para ele terminar de morrer. Quebra os ossos dele para ele morrer mais rápido. O que aconteceu? Olharam, ele já morreu. Isso cumpriu qual profecia? Dos seus ossos, nenhum deles foram. Por quê? Porque aqueles ossos, aquele corpo ia ressuscitar. Como que vai vir a ressurreição sobre ossos quebrados? Por isso ele restaura primeiro. E isso é vida sobre os ossos secos. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu sei que tem áreas da sua vida que é um osso seco. Tem áreas da minha vida que é um osso seco. Só que eu tenho um Deus que diz, meu filho, deixa o Espírito te pegar. Eu quero sua rendição. Por onde que eu começo, pastor? Eu vou falar por onde que você começa. Começa quebrando a incontinência. Com a minha esposa? Com meu filho? Com a minha filha? Não. Começa quebrando a sua incontinência com o Senhor. Como? Compreendendo o verdadeiro sentido da ceia. O Senhor disse, então, para os discípulos: vão na casa tal, fala com o homem para vocês vão entrar, que vocês vão preparar a ceia do Senhor. Jesus precisava falar com Pedro sobre a negação dele. Jesus precisava falar com Judas sobre a traição. Tinha coisas fortes para ser resolvidas. E ele disse: vocês preparem a mesa, é a ceia do Senhor. E sabe de uma coisa? Você sabe o que é a ceia, irmãos? E eu vou encerrar aqui. A ceia, a Bíblia fala que assim como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Deixa eu repetir isso. Como marido e esposa é Cristo e... Uau! Quer dizer que se tem quebra de incontinência entre marido e esposa, também tem que ter quebra de incontinência entre a igreja e seu marido. A Bíblia diz que tem tempo de largar, abrir e tempo de voltar. Às vezes a gente abre um tempo com Deus, mas não volta, e o diabo entra na incontinência. E a gente não consegue voltar a ter aquela comunhão. Logo não consegue administrar a comunhão horizontal. Porque os problemas na comunhão horizontal é fruto dos meus problemas na minha comunhão vertical. Só que, Senhor, o diabo já entrou nessa incontinência, eu não consigo voltar. Para isso tem a ceia. O que é a ceia? A ceia é Ele quebrando a incontinência no meu lugar, para mim poder ter o acesso que eu não consigo ter. O problema é que transformaram a mesa da ceia na mesa dos aprovados. Mas a mesa da ceia não é a mesa dos aprovados. A mesa da ceia é a mesa dos perdoados. Não existe aprovação até você chegar na ceia. A aprovação está depois da ceia, porque só depois que você come do cordeiro é que você é aprovado. Por isso a ceia é Ele quebrando a incontinência que eu não consigo quebrar, para ter comigo a comunhão que Ele quer ter. E a partir daí eu começo a encontrar poder para quebrando a incontinência das minhas jurisdições relacionais. E a cura vem, a restauração vem. O lindo é Ele fazendo para mim aquilo que eu não consigo fazer. Por isso o véu se rasgou de alto a baixo e não de baixo para cima. Há um processo de restauração disposto, disponível para mim e para você. E eu gostaria muito, estou feliz de estar falando com homens. Eu sei que estamos na internet, tem mulheres ouvindo. E eu sei que o Espírito fala com a igreja em todos os sentidos. Mas existe uma realidade, uma unção para esse ambiente aqui, irmão. Existe uma entrega para a sua disposição. E eu gostaria de orar. Obrigado de novo por suportar o tempo, o relógio. Mas eu gostaria de orar e dizer: Espírito Santo, vem
sobre esse vale de ossos secos. Vem sobre as áreas secas da minha vida. Vem me trazer a capacidade relacional com a esposa que hoje eu não consigo ter, com a filha, com o filho que eu não consigo ter. Minha estrutura, olha aqui para mim, irmãos, desculpa, você já baixou a cabeça, mas olha aqui para mim. Por que precisa curar? Porque a cura é que estabelece a minha capacidade de relacionar de forma no espírito com as pessoas que estão em minha volta, minha esposa, meus filhos. Por quê? De verdade, em nome de Jesus eu vou encerrar. Porque se Ele não abre a sepultura e não resolve aqui dentro, eu não consigo responder por uma técnica lá de fora ou de uma verdade que eu sei aqui. Porque é quando Ele pode me tocar e me curar aqui dentro. Porque o mundo relacional funciona mais ou menos assim. À medida que você, homem, os teus medos estão acionados aqui dentro, você não responde bem para os seus relacionamentos. A raiva, ela não é produto da ira. A raiva, ela é produto do medo. Sua esposa, seu filho, sua filha, às vezes falam coisas para você que estabelecem um gatilho de hostilidade. Você responde com hostilidade, você responde com frieza. E algumas vezes a sua esposa quer entender por que você nem responde nada, parece que aquilo nem fala contigo. Eu sei o que é isso. São os gatilhos de medos que são acionados. Ou eu respondo com hostilidade, ou eu crio um mecanismo que um disjuntor cai dentro de mim e eu vou para um lugar de passividade. Porque eu não sei lidar com aquilo, então simplesmente é como se não tivesse acontecendo nada e a esposa fica apavorada com isso. No meu medo, eu respondo com raiva. Se você tem algum medo, a sua esposa, se você tem medo na área da finança, e a sua esposa chega em casa, e ela diz: olha, amor, começou o ano, a gente vai te comprar o material escolar das crianças. Oh, mas de novo? Todo ano é assim, amor. Poxa, mas filho dá trabalho, filho. As crianças ouvindo. Poxa, ele fala assim com a esposa, os filhos estão ouvindo. Será que não ama os filhos? Ama, irmão. Será que não ama a esposa? Ama. Por que essa hostilidade? Por que essa estupidez? Por que essa ignorância? Porque na área da finança, quando ela falou sobre o material escolar, um gatilho de medo acionou dentro dele. E no medo ele responde com hostilidade quem ele mais ama. A esposa, o filho, recebe aquilo como falta de amor, como ira. Às vezes nem ele não sabe que aquilo é um medo que ele quer curar, que Deus quer curar, para que ele possa se relacionar bem. É mais ou menos assim. Imagina que você, essa aqui é a sua casa, você chegou na garagem com a sua família, veio com as compras, com a sacolinha na mão, ainda tem mais coisa no porta-mala. Você abre a porta da sua casa, de repente quando você abre a porta da sua casa, você parece que escutou um barulho, olha, já vê um quadro só num prego. Você diz: eita. Você entra mais, que uma janela ficou aberta, você não fala nada, a tensão já aumenta, os filhos entrando. De repente a esposa diz: amor, a caixa dos frios, cala a boca. O filho vem: pai, sabe, eles olham: o que aconteceu? Esse homem, a tensão do meu medo faz eu tratar mal quem está em minha volta. Porque a raiva, ela brota do medo. Quantos estão comigo? Para a esposa, para o filho, um pai estúpido, um pai grosso, que não sabe, é que não tem a ver. Você ama sua esposa, você ama seu filho, mas no rebuliço, eles mesmos são ousados para disparar os gatilhos de medo, que traz para fora o que faz você tratar com hostilidade aquilo que precisa ser tratado, bem tratado. É quando ele abre a sepultura e eles vêm para fora: filho meu, deixa eu curar e deixa eu sarar, para você tratar bem quem você ama e tanto deseja, ser dócil, ser amoroso. Por isso a sua rendição é muito mais importante para mim, diz o Senhor, que a sua técnica de ser um bom marido. Deixa eu orar, irmãos. Se você foi impactado por essa mensagem, não deixe de compartilhar e espalhar o amor de Deus.